Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. É isso, doutor Egnaldo, bom dia! Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom dia, pastor Elber, tudo bem? Me ouve bem aí? Ouvo bem, tá? Alto e claro. Você tá onde? Você tá na Hope, né? Tô aqui no estúdio, mas aí tá tendo algumas reuniões aqui, treinamento, aí eu tô num lugar separado aqui, pertinho do Igor. Ah, que legal, bacana. Mas Samambaia hoje também deve estar igual aqui, né? Tá um solzinho tímido lá fora, as nuvens no céu, acredito que chuva daqui a pouquinho. Pelo menos eu olho para cá, tem um sol, eu olho para cá, tem nuvem. Pois é, quando eu vim pra cá só tinha nuvem. Olha, mas tem um sol, pelo menos aqui tem um solzinho ali, ó. Tô vendo a ponta do sol batendo ali no muro ali e tal. Tô vendo que tem um solzinho aí. Tá tímido, mas tem um solzinho, né? E por aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Notícias lá do Rio de Janeiro? Não tem notícias do Rio de Janeiro, não falei com a filha. É. A minha informante de lá acabou não falando com ela hoje. Ela estava de férias, voltou ao trabalho, aí ficou meio corrido. Tá na correria, né? Ah, muito bem, muito bom. Bom, é isso. E hoje, então, doutor Egnaldo, hoje a novidade, né, como eu acabei de falar, nós já estamos aqui, nós estamos aí ao vivo no YouTube, né? Estamos aí ao vivaço, então as pessoas vão poder nos assistir também, né? Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o Dr. Egnaldo, corre lá no YouTube, porque estamos por lá. Você vai procurar lá a Rede 316 no YouTube e aí tem uma transmissão ao vivo acontecendo nesse momento, né? E essa transmissão que a gente faz, então, a partir de hoje, você vai acompanhar ao vivaço lá no YouTube também. Doutor Egnaldo, quer aproveitar e mandar um alô para a galera que já está aqui no YouTube chegando, então? E aí, um abraço a todo mundo, essa novidade aí da Rede 316, aí 3 anos de amor no ar, né? E a gente vai ficando ansioso também para poder ir conhecendo, trabalhando, se adaptando, que até então era só voz, né? E era gravado. Então a gente ficava mais tranquilo, né, pastor Elber? Aí Agora... a gente vai observando que a ansiedade chega também, né? Então, aí agora também vai ter que fazer um penteado diferente, né, doutor Egnaldo? Pois é. Da maquiagem, aquela coisa toda. Vou até pedir pro chefe uma camisa diferente, porque assim, tem uma preta, né? Agora só usa da 316, olha só. Sim, né? olha aí, ó. Mas eu tô sabendo, doutor Egnaldo, que tem uma camiseta aí especial para a equipe da Rede, né? Já fiquei... Que maravilha. Não. Eu não recebi, não estava sabendo, estou sabendo de primeira mão agora, pastor, olha só. Eu também não recebi, não, só estou sabendo que vai ter uma camiseta especial para a Rede aí e tal, uma camiseta para a equipe, né, que é exclusiva da equipe aí e tal, é o que me informaram, não sei que dia que vai chegar esse negócio, então, não. Vou aguardar a minha, senão a gente vai ter que fazer aquela campanha igual o pastor Bill com a caneca, lembra? Então... Não, mas Você está aí dentro do estúdio da Hope e você vai ser o primeiro a receber, rapaz. Pode ter certeza disso. Rapaz, não é bem assim, não. O negócio vai tudo por etapa aqui, tudo certinho. Rapaz, meu Deus do céu, olha aí. E lembrando aí, lembrando o pessoal do YouTube, né, que vamos ver se a gente sempre com a mesma camisa, porque a gente usa a camisa da rede, né? A gente veste a camisa mesmo, né? A gente está aproveitando esse tempo para vestir a camisa. Olha que maravilha. É isso aí. Inclusive, hashtag fica a dica, né, doutor Egnaldo? Se você que vai mandar... Eu tô com os ouvintes aí, doutor Egnaldo, que vai mandar fazer camisetas para eles, da Rede. Né? Então, a gente ficou, inclusive, o Igor, se estiver me ouvindo aí, o Igor, é uma das ouvintes, eu esqueci o nome ontem acho que foram uns 3 ouvintes que me pediu, e hoje a Maria também, a Maria lá de Itaguaí, pediu para mandar a arte. Então, assim, hashtag fica a dica. Se você vai mandar fazer camiseta, né, faça 3, 2 para você e uma para cá pra gente. Aí você manda para a equipe aqui da Rede, viu? A gente aceita, a gente é humilde também. Né, doutor Egnaldo? É isso aí, concordo plenamente. Aí fica uma camiseta diferente, né? Eu recebi, rapaz, logo no início da rádio, não sei se você lembra, eu recebi lá de Recife, no Pernambuco, o pessoal de uma serigrafia mandou para mim 2 camisetas, né? Que eles mesmos confeccionaram por lá, eles pegaram a arte aqui da Rede e tal.
e uma branca e uma cinza. Ficou show de bola, rapaz. E aí eu vesti tanto que as bichinhas já tá assim meia, como dizia minha avó, meia troncha, sabe? Então não dá mais para vestir. Mas então aí, a gente vai aproveitar. Somos humildes. Pode mandar, somos humildes. Nós, né, doutor Aguinaldo? Valeu. Isso aí. Bom, e hoje, meu irmão, vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos continuar naquele tema que começamos na semana passada, né? Porque o mês de abril ele fala sobre a questão, o Abril Verde, sobre a questão do cuidado dos acidentes de trabalho. Mas também nas temáticas, pastor, tem o Abril Azul, que vai falar sobre as pessoas com espectro autista. Só que no mês passado nós falamos sobre o espectro autista com até a Van Gomes esteve com a gente, foi muito bom, né? E aí eu só vou trabalhar um pouco mais essa questão. Inclusive, doutor Aguinaldo, desculpa não te cortando, mas a Van, esse mês, inclusive, está também no programa dela falando sobre esse tema. E se com propriedade, né? A gente vê cada um trabalhando aqui e assim foi muito bom aquele bate-papo, aquela troca com a Van e ela continuando, porque é o tema também que é como eu falei semana passada, então tem algumas cores que se repetem. Por exemplo, no mês passado, quando nós falamos sobre o autismo, né, que a gente estava no programa, foi no caso, março também teve o azul, e o azul foi voltado para, se eu não me engano, a questão do câncer de colo retal, que foi até citado a questão do Repelé, que também teve esse problema, ele foi o tratamento até o seu óbito. Então, a gente observa que se repetem algumas cores com tópicos diferentes, importâncias diferentes para poder ser orientado a população para que cuide da saúde. Isso é importante. Como a gente vai chegar quando chega no final do ano, a gente tem o Novembro Azul, que vai falar sobre a questão da próstata, né? Então, o homem precisasse trabalhar tudo. Então, a Organização Mundial da Saúde traz os alertas, vai auxiliando para que hoje não tem como, ainda temos pessoas que estão sofrendo com problemas por falta de conhecimento, né? Mas assim, falta de buscar o conhecimento, porque está aberto para que você possa buscar. Às vezes a dificuldade se encontra, às vezes, no caminho da saúde, né? Estamos vivendo o problema aí da dengue, que assim, os postos de saúde estão lotados. Então, a gente vê essa questão. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão das doenças mentais. Lembrando, eu até falei semana passada, e a gente trazer novamente as 5 que são as mais impactantes, né? Que a gente vai observando acontecendo no ambiente de trabalho. Mas, pastor Elber, eu queria entrar também com outro detalhe. Nós falamos na semana passada que o trabalho ele passou a ser híbrido, né? Tem o home office e a pessoa também pode ir para o trabalho. Agora, pensamos também na família, porque tem muitas ouvintes também que participam e às vezes elas têm uma jornada dupla num trabalho secular e em casa, e tem aquelas que fazem a opção de estar em casa, de trabalhar de casa. E aí, como é que fica isso? O que é trabalho para elas? O que é trabalho para você? Ok, pastor? Maravilha. Então vamos lá, né? A gente já dando início, para você que quer participar com a gente, hoje você tem 2 opções, o nosso chat lá está aberto para perguntas lá no YouTube, né? Você pode fazer perguntas por lá também, né? Se você quiser. E se não, você pode mandar aqui para a rádio, se for uma pergunta que você acha que é mais assim, pessoal, mais íntima e tal, e que você não gostaria de ser, né, ser exposta. A gente sempre fala aqui para a pessoa não se identificar. Mas lá no nosso chat, por exemplo, não tem como, né? Você não se identificar. Agora aqui na rádio, você pode mandar para a rádio, né? A gente também está aqui na rádio, e aqui na Rede 316, e aqui você pode mandar e a gente vai apenas ler a tua pergunta e não vai falar o nome de quem está enviando, ok? Então, isso é para você participar aqui desse bate-papo com o nosso querido amigo doutor Aguinaldo Pinheiro. Então vamos lá, doutor Aguinaldo, já te peço para você fazer aí a introdução ao nosso assunto de hoje. Vamos continuando, né? Lembrando, eu estava me perguntando, né? A gente sempre pensa, o que é trabalho? Porque muitas vezes a gente vê aquela coisa fadigante, aquilo que é obrigatório, porque você precisa conquistar uma meta, né? E aí a gente vai lá no dicionário português, né? A gente vai no dicionário online, e aí a gente encontra lá que, primeiro, trabalho, o significado de trabalho, se você pesquisar, você vai encontrar que é um substantivo masculino, que fala de um conjunto de atividades produtivas ou criativas
que o homem exerce para atingir determinado fim. E aí é uma atividade profissional regular, remunerada ou assalariada, quando a gente pensa também nesta forma. Então, olha só, tem tanto a atividade que é profissional regular, remunerada, assalariada, como também aquilo que você faz que tem prazer, que é um conjunto de atividades, né, que você quer atingir um determinado fim. Então, a gente vai partir do significado do trabalho e o trabalhar, né, que a gente vai encontrar lá, e aí a gente vai lembrando do português, né, o predicativo intransitivo, né? Então, ocupar-se de alguma coisa, ocupar-se de um trabalho e também empenhar-se em executar ou alcançar, né, alguma coisa, trabalhou-se em descanso, por exemplo, né, na redação do projeto, aí ele traz lá o exemplo, né? Ele trabalhou porque tinha algo a alcançar. E aí a gente precisa pensar, né, nessa questão, como quais são as questões, o que aparece mais relacionado ao trabalho. Então, nós vimos ali, na semana passada, falamos, e já temos falado no programa do Divan, se você ainda não conhece, pode lá ter algumas, já trabalhado alguns temas, como depressão, por exemplo, né? A gente fala de depressão, que ela tem vários motivadores, várias questões, mas e quando ela está sendo um motivo de afastamento do trabalho? Quando a pessoa começa a sofrer, né, aquela pressão, tanto externa quanto interna, porque todo o trabalho ele tem as suas demandas, né? Como nós começamos falando hoje, né, que a novidade, o Divan aqui no YouTube. E aí vem aquela pressão, assim, como é que eu vou lidar com isso? Eu não trabalhava direto, não fazia, como é que eu vou fazer isso agora? Então, a gente vai aprendendo. E a questão da depressão, que vem trazendo um impacto, às vezes, muitas vezes, o excesso de tarefas. E aí eu perguntei, vim trazendo, né? Estou falando a primeira. E aí, quando a gente fala que é um conjunto de atividades produtivas ou criativas, eu quero trazer também para a nossa ouvinte que trabalha de casa. Semana passada foi muito interessante, que ao término, chegando quase no final do programa, uma ouvinte, ela contou a experiência dela. E a experiência dela como uma bordadora ou bordadeira, né, que ela citou, trabalha de casa, há uns 10 anos, e aí o que aconteceu? Ela não tinha assim uma fronteira, um limite. A pessoa ligava às vezes às 18 horas e queria para ontem o trabalho, e ela passava a noite, e aí ela começou a não ter tempo para ela. E o que aconteceu com a saúde dela? Ela entrou em um colapso, ela entrou em um problema saúde emocional, mental, ela começou a ter o desgaste, e aí ela teve que passar por tratamento. Hoje ela fala assim, ó, e fui o testemunho dela semana passada, né? Hoje eu tiro meu horário de almoço, não atendo final de semana, e eu já vi isso acontecendo. Então a pessoa, ela no intuito de agradar o outro porque ela precisa da clientela e ela trabalha de casa, então a casa ela acaba misturando, não tendo esse controle, né? E eu lembro que o pastor até falou assim, olha, e ela trabalha de casa, ela é a dona do próprio negócio. E aí eu vou repetir aqui uma palavra que minha mãe falava sempre, né? Ela falava que o dono do gado, né, é o que pega ali pelo chifre, é o que pega, ele segura ali pela cabeça, ali vai trabalhando. Então a gente traz essa noção de que você tem que fazer tudo. E às vezes no começo do seu trabalho, da sua jornada, você realmente faz tudo. E aí o que acontece com isso? Qual é o momento que você tira para você? Então, a primeira questão que a gente começa a aparecer de doença de trabalho, uma delas, em primeiro lugar, vai lá a depressão, que a pessoa começa a ter aquelas angústias, se é lá no trabalho. Hoje a gente falou já, né, das questões dos assédios, seja ele moral, seja as questões que vão acontecendo, que a legislação, a lei do trabalho te ajuda, te protege. Mas vem aquela pergunta, mas eu tenho, esse é meu primeiro emprego, como é que eu vou fazer? E aí você precisa estar atento se isso está trazendo um adoecimento para você. Se você começou a ter aquele momento de, quando pensa de ir para o trabalho, começa a ter uma urticária, coceira, né? Cabeça começa a coçar, aí começa aquela angústia, ou aquele momento assim, eu não quero ir. Eu tenho que ir porque eu preciso trazer o sustento. Você já está começando a viver momentos de angústia, de dor emocional, de sofrimento emocional. Precisa investigar. Então, o primeiro deles vem a depressão,
Aí a gente encontra, como vem outros também, pastor, que é o estresse ocupacional, né? Aquela doença mental que é relacionada ao trabalho, se muito trabalho, muita coisa a fazer, e aí a incidência disso é muito grande, né? Que aí vem a depressão, começa com a depressão, começa com o esgotamento emocional, que a gente vai usar o nome daqui a pouco, falar o nome, né? Então vem aquela ansiedade, e aí tudo aquilo que você precisa fazer, o que que acontece? Não, tem que fazer agora, tem que entregar agora. Aquela questão lá do trabalho que é corrido, né? Ah, você precisa para agora. Ó, tá aqui. Né? Então, vimos muitas pessoas vivenciando isso. Então, são alguns momentos que precisamos estar atentos, pastor Elber. Depois eu trago outro, por enquanto só dois. A depressão e o estresse ocupacional. Muito bem. Doutor Guinaldo, você acha que, por exemplo, até a título de curiosidade, o senhor acha que, eu não vou dizer, não seria movimentos repetitivos, seria rotinas, né? O cara que tem a mesma rotina todo dia, né? Por exemplo, ele é um, eu vou usar aqui um carimbador, né? O cara é um carimbador de, de setores, sei lá, estou tentando criar uma coisa aqui até para não... Vamos pensar aqui, quando o pastor fala de carimbo, me faz lembrar do estilo mais do nosso tempo, né? Então, hoje a gente vê tudo eletrônico, mas eu lembro quando o pastor fala de carimbador, até quando a gente via em cartórios e tudo, a gente via, trabalhei na empresa, e o camarada ele fazia um movimento repetitivo, que ele usava, pastor, 2 carimbos na mão. Isso que eu trabalho numa empresa de ônibus, ele tinha que carimbar as passagens antigamente. Então, ele tinha 2 carimbos e ele fazia um movimento muito rápido. E aí, no final, poderia ter, né, a LER, né, que é aquela lesão por esforço repetitivo. Nós falamos até isso. Mas o que eu quero falar não é sobre a LER, né? Eu quero exatamente focar aqui nessa questão da depressão, né? Da questão da frustração, né? Às vezes a pessoa, ela tá, como o senhor muito bem falou, poxa, hoje é hora de eu ir trabalhar, né? E eu particularmente, eu já conheci pessoas que, poxa, o cara tinha um bom salário, sabe? Tinha um salário razoável para o atual mercado e tal, né? Ele tinha um salário razoável, só que ele ia trabalhar contrariado, ele não gostava do trabalho, né? Então, assim, e a gente ficava, poxa vida, às vezes, né? E aí às vezes, muitas vezes, quando você ouvia esse camarada falando, o que você pensa? Poxa vida, o cara tá tendo uma oportunidade, meu, ele não tá dando valor e tal, né? Só que ele era uma pessoa infeliz, né? E uma também das coisas que eu ouvia dele é que era exatamente isso, era um dia... Ele falava que o dia para ele era como se fosse a mesma coisa todos os dias, entende? Não tinha uma novidade. Por isso que eu quis usar o exemplo do carimbador, mas não é sobre o LER, sobre, né, essa doença de movimentos repetitivos, não. Ele estava angustiado, né? Porque o dia, todos os dias, era a mesma, ou eram, né, as mesmas coisas. Né? Então, assim, não tinha uma variedade, porque de repente ele estava ali trabalhando, talvez, sei lá, eu lembro de gráficas, né? Quando você entra numa gráfica, aí tem lá aquele mesmo trabalho, o cara vai, pega papel, leva para ali e volta, aí depois pega papel de novo, volta, pega papel e volta, bota no negócio lá para cortar, e pega de novo e volta, aí passa o dia, depois ele entra, faz aquilo o dia todo e sai, né, e tal. Então, alguns amam aquilo, botam um fonezinho ali no ouvido e tá ali curtindo, fazendo, concentrado no trabalho dele, tá de boa. Mas tem outros que não, ficam ali angustiados, atormentados e tal. E aí a pergunta é, a infelicidade, né, assim, dentro de uma escolha de trabalho, né, porque às vezes o cara não está onde ele gosta, ou não está na profissão dele, né, você acha que essa infelicidade pode sim trazer um problema, ou até mesmo um grave problema, né, emocional sobre a vida dessa pessoa? Pastor Elber, o que a gente observa é que ajuda muito nessa doença emocional. Porque vamos observar, o que te levou, né? O que leva a pessoa a fazer a escolha por aquela função, por aquele trabalho?
Então, assim, quando você vive numa questão de necessidade, né, e vem de uma família em que todo mundo tem que trabalhar, a gente começou a trabalhar muito cedo, você escolhia não aquilo que você gostava, você escolhia aquilo que dava recurso, que dava dinheiro, que era o mais rápido, né? E aí a gente encontra, hoje está muito diferente, né? Graças a Deus por isso, mas a gente observa assim, numa ocasião que a pessoa ia conversar e falava, olha, eu não estou aguentando meu trabalho. Ele chegou um momento em que ele não tem mais a motivação. O que que fez ele perder essa motivação? Foi alguma coisa no trabalho, igual quando o pastor cita aí, né? Aí ele é aquela questão repetitiva que ele coloca assim, eu não quero mais, eu já estou cansado de repetir a mesma coisa, que tem pessoas e pessoas, né? A gente vai avaliando cada um. Tem pessoas que elas assim, são tão dinâmicas que ela não consegue ficar nenhum tipo de trabalho só. Então, assim, ela tem que buscar aquilo que sempre é novo, uma novidade, né? Eu estou trabalhando no escritório, aquilo para mim não está ficando fatigante, está estressante, às vezes eu não estou conseguindo mais, e não é nem a cobrança que eu tenho, porque eu já sei que eu tenho aquela demanda, mas eu já não consigo porque eu gosto de coisas novas. Então, eu vou precisar de pensar sobre isso e avaliar, e é onde vem a questão do autoconhecimento. O setting terapêutico está para justamente isso, para a gente conversar, para a gente poder, para a pessoa colocar qual é a dor que está ali e ela poder se ouvir, né? Como acabou de falar, né? A pessoa tem um bom salário. Para quem está de fora, a gente fala, poxa, que oportunidade, que esse salário ele pode viajar e tudo, mas aquela pessoa ali, ela fala, olha, eu sei do meu potencial, e às vezes ela vai gostar de ganhar até menos para fazer algo que ela tenha prazer. Ou agente de viagens, ou outra, que ela esteja fora, é novidade. Então, a gente conhece pessoas que elas começam por um tempo no trabalho, ela está empolgada, mas perde a empolgação muito fácil, muito rápido, porque é uma pessoa que, assim, ela não consegue, é como se ficasse presa. E aí o adoecimento não é por causa do trabalho, é o estilo dela, né? É o estilo dessa pessoa. Então é muito importante, principalmente aí o jovem, que hoje tem a oportunidade de fazer N faculdades. Antes você vai lembrar muito bem que você fazia um curso um curso técnico, em que você ia investir na sua área, e ali você partia para a faculdade. Então, assim, se é algo que você tem prazer e você gosta, você vai poder ter um problema no trabalho se você começar a não ter limite, não colocar limite em como é você, o que que você suporta, né? Qual é a carga normal que você consegue lidar, né? E às vezes a pessoa fala, mas eu gosto de trabalhar. Você gosta de trabalhar, mas qual foi o momento então que aqueles que estão à sua volta, a sua esposa, seu filho, aquele que está contigo, que você chamou para fazer parte da sua vida, ela começou a dar sinais de que você está ausente. E aí, muitas vezes, a questão do adoecimento vem disso. Que aí começa a falar, mas você nunca está presente, você sempre, não, mas eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que fazer isso. E aí você acaba sobrecarregando, e o sofrimento não é nem tanto do trabalho, mas das cobranças que vêm extra o trabalho de você não estar presente. Então, aí você está sobrecarregado também. Então, o que está acontecendo? Quando a gente fala de trabalho, e aí vem essa troca aqui, da gente conversar também, e aquela pessoa que trabalha de casa ou faz o serviço da casa e que os trabalhos, você vai repetir, perceber que é repetitivo, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, limpam a casa todos os dias, e ela já tem uma outra questão, que precisa ser cuidado. Às vezes, tem uma autocobrança muito grande e ela tem um transtorno do toque. Então, ela levanta, ela tem que limpar, ela tem que manter, ela consegue ver mancha e poeira onde a gente não vê. E aquilo incomoda. Tá todo dia. Agora, imagine uma pessoa dessa que está num trabalho secular, chega no final do dia, tem que dar conta da casa. E aí vai perdendo o prazer. A depressão vem justamente, ou aquela vontade de desistir, de parar, né? Ou o estresse ocupacional, eu tenho que fazer agora. Aí ela chega e aí tem outros transtornos que vão trazer lá a questão do relacionamento familiar, né? A falta do cuidado com o filho, muitas vezes, não porque ela não queira, mas é o senso de urgência. E aí a gente tem que estar atento em relação, assim,
como que isso tudo vai afetando você pessoalmente, você nos seus objetivos, e você para de produzir, você começa a arrefecer, começa a diminuir a marcha, e como que isso afeta também aqueles que estão à sua volta. Isso é importante, lidar também, que a gente vê se muitas questões de adoecimento emocional, porque a pessoa fica isolada, ela vai se isolando sozinha, né? Vai se buscando isolamento ali, vai buscando o seu isolamento e se perde. Muito bem. E aí, doutor Ignaldo, também tem aquela outra situação da pessoa que começa a ser, ou ela acha que está sendo perseguida, algo pessoal dentro do trabalho, ou de fato mesmo ela está sendo perseguida, né, dentro do trabalho. E para gente que já esteve, né, para gente que tem experiência de mercado, tem aquele momento mesmo que tem aquele chefe, né, que cismou contigo, né? Tem aquele chefe que agora decidiu pegar muito no teu pé, cobrando preciosismos, né? Detalhes nada a ver, né? Que não é cobrado dos demais da equipe e tal. E com isso, às vezes a pessoa, pela sua necessidade, né, ela não consegue pedir conta, porque ela tem medo, porque tem ali a sua família, tem ali seus compromissos e tal, e às vezes ela vai se submetendo a esse tipo de assédio moral, vamos dizer assim, né? Ou então, às vezes esse assédio não existe, mas ela está cismada que, né, que alguém está fazendo isso. Aí a orientação que eu quero pedir tu é o seguinte: o que a gente faz? Por exemplo, essa pessoa ela acha que ela sofre esse assédio. Umas têm certeza até demais, né? E às vezes no tocante a meninas, né? As moças, o assédio às vezes não é só moral, né? O assédio passa a ser sexual também, né? Se bem que hoje o mundo está de cabeça para baixo, tem rapazes também sendo assediados, né? Tanto por mulheres quanto por homens, né? Então, assim, aí a orientação que eu quero pedir para você é assim: eu quero que o senhor diria, né, a essas pessoas o que elas devem fazer antes que isso possa se agravar, porque queira ou não, a pessoa vai se sentir pressionada, ela vai se sentir angustiada, e isso pode virar uma depressão, né? Então, antes de ou virar uma depressão, ou então ter aquele famoso dia de fúria, né? O cara pode simplesmente também um dia chegar lá a gente vê muito isso nos Estados Unidos, aquele filme, né? O cara pegar um taco de beisebol e sair quebrando tudo e todos, né? Ou então partir para o pior, pegar uma arma, né? E entra dentro do escritório e tal, ou da loja, ou sei lá da onde, né? Onde ele se sentia pressionado e sair a ermo ali atirando em todo mundo. Então, assim, o que você diria a essas pessoas, doutor Ignaldo? Vamos lá pela questão primeiro do trabalho. Se você está no ambiente de trabalho, você sabe muito bem, e hoje a gente vê assim, um cuidado muito grande, né, em algumas empresas, ou na maioria, porque sabe muito bem que as leis trabalhistas e as leis que vão cuidando disso mostram claramente o que acontece se houver um assédio. A questão toda, aí eu vou na pergunta do pastor, é o seguinte: é quando a pessoa ela fica, ou ela abre a guarda, ela fica intimidada, ela se percebe acontecendo isso daí e fica com medo de denunciar. É denunciar e acabou. Mas é meu chefe, é a pessoa que é o meu superior. Então, procure observar se isso realmente está acontecendo, procure provas, tudo tem que ter prova, né? Procure as provas cabíveis ali que vão ser aceitas para fazer a sua denúncia. E aí, com certeza, você vai estar atento que pode acontecer as retaliações de ser demitido ou não, mas você já está preparado para sair daquilo que já está te trazendo sofrimento. Outro detalhe é busque ajuda emocional, busque ajuda no set terapêutico pelo psicólogo. As empresas têm no seu plano de saúde ou não, mas você procure e você poder conversar. O pastor falou sobre a questão da pessoa se achar sendo perseguida. A gente sabe que existe um transtorno, a gente vê, tem pessoas que têm a síndrome persecutória.
E aí, lá no setting terapêutico, você vai observar se realmente ela está vivenciando isso, se é o momento que ela entrou num sofrimento emocional, um transtorno que começou a ter esse problema e vai lidar com todas essas questões. Então, tudo hoje, e como por isso já ter acontecido muitas vezes, e muitas pessoas entrarem em sofrimento e problemas acontecendo até os dias de fúria, então hoje as leis elas vão observando. Você vê hoje, por exemplo, a pessoa sai para o trabalho e aquela que não tem a condução própria, ou às vezes, dependendo do local, né, que você não vai conseguir chegar a tempo, você tem que sair muito tempo antes, e então ela vai usar conduções, e aí usa as conduções lotadas. Então, hoje a gente vê, por exemplo, que tem pessoas que são assediadas dentro do coletivo. Ela está indo para o trabalho, mas até chegar no trabalho, olha o sofrimento que ela vivencia. Então, ela tem como denunciar, a gente vê leis públicas, quando você observa e consegue lidar com isso, então, é buscar os seus direitos, se isso tem causado um incômodo, tem causado um momento difícil no seu dia a dia. Então, é trabalhar com isso, pensar. Se tudo isso tem sido repetitivo, então a gente vai buscar a questão do tratamento psicológico, porque vai ver o seguinte, às vezes a pessoa realmente ela está num momento fragilizado, num momento depressivo, e num momento em que tudo parece que se volta, o mundo está contra ela. Então ela precisa, então, identificar se é com ela ou é o outro. E o autoconhecimento, ele passa por isso. Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos um momento de estresse, passamos um momento de angústia, e com isso é importante cuidar emocionalmente da sua saúde emocional, ok? Muito bem. Então, doutor Ignaldo, de repente travou aqui. As pessoas que estão nesse momento, né, ligadas aqui com a gente, se você tiver, como a gente falou ainda há pouco, se você tiver perguntas, manda para cá, ou para a rádio, né? Se você não quiser ser identificado, você manda para cá para a rádio e a gente vai estar fazendo a tua pergunta. Se você também pode mandar lá no nosso chat, né? E também tá uma sugestão lá no nosso chat para que você que está entrando lá no YouTube, né? Aqui no YouTube, que você possa dizer de onde você está falando. Escreve lá para a gente, participe, interage com a gente lá, de onde você está falando com a gente, tá bom? Bom dia, pastor Welber, bom dia, deixa eu ver aqui, doutor Ignaldo Pinheiro, deixa eu ver o que mais que a pessoa está falando aqui. Não, ela só está mandando bom dia mesmo. Eu estou tentando acompanhar aqui o chat da rede, né, o povo começando, né? É uma novidade desde ontem, né, doutor Ignaldo? A gente está aqui com essa nova plataforma dentro do YouTube, essa plataforma de entrevistas, e então, a partir de ontem, a gente já está aí nessa nova plataforma, nesse novo desafio, né? Então, estamos aqui devagarinho, inclusive os nossos ouvintes também, né? Aqueles que já nos ouviam pela rede, agora também podem assistir aqui através do nosso canal de TV no YouTube. Mas, doutor Ignaldo, que tipo de transtorno, por exemplo, um funcionário, né, que tem aí os seus demais desafios dentro da empresa, como lidar com o chefe, né, que é chato, e isso está abalando ela, já está aí, de alguma forma, tirando essa pessoa do sério e tal, ou então esse que tem o dia que é uma monotonia, que é aquele tédio, né? Ou aquele que está sendo assediado de alguma forma. Que tipos de transtorno, de repente, uma pessoa dessa pode vir desenvolver no decorrer da sua vida, doutor Ignaldo? Olha, se você vai pesquisando ali, você vai encontrar a depressão, a síndrome de burnout, né, que afasta muitas pessoas, a gente encontra ali que é aquele excesso do trabalho. Você vai encontrar a questão da ansiedade. Nós já somos ansiosos em algum momento, né? Então, a ansiedade também, ela vem de muita forma. E aí, quando a ansiedade ela está muito elevada, pode surgir a síndrome do pânico, né? E a pessoa fica com aquele medo terrível de poder sair, poder resolver o seu trabalho. Então, a gente precisa estar atento, pastor Elber, quando o pastor vai falando aí sobre a questão do trabalho, né? Tem aquela questão da ansiedade em que a pessoa ela cria dentro dela
o senso de urgência. Quando a gente falou com aquela ouvinte que ela mandou o depoimento semana passada, ela mostrou assim, que a pessoa cobrava, e ela tinha que dar conta, ela trabalhando de casa, né? Ela é dona do próprio negócio, vamos dizer assim. E aí a pessoa pedia, então ela tinha o senso de urgência, ansiedade para dar conta, então se ela não tinha uma boa qualidade de sono, olha só, como é que vai afetando tudo. Não, começou a não ter uma boa qualidade de sono. Acabou que ela, quando deitava, era muito tarde, acordava muito cedo, os horários começaram a se misturar todinho, e a pessoa acaba não dando conta desse aperto que ela vai vivenciando, né? Então, ela vem com aquela ansiedade, por exemplo, na questão do estresse do trabalho, né? O chamado estresse ocupacional, em que ela terminou o horário de trabalho, mas deixa que eu tenho que terminar isso aqui, é só coisa rapidinho, eu vou ficar. E vai passando a hora, vai passando a hora. Ela não percebe, ela está dando o melhor dela, está vestindo a camisa, está investindo na empresa, investindo nela, seja na empresa própria ou se é numa outra que ela trabalha, né? E aí ela vai fazendo isso e ela vai perdendo noites de sono, porque sai mais tarde. Eu já encontrei pessoas, por exemplo, que a gente conversava, que ela falava, mas qual é o seu horário de trabalho? Ela falou, não, mas eu fico 1, 2 horas a mais, porque eu pego a condução mais vazia. Então eu chego mais tranquilo em casa, não passo o aperto que eu passo no horário do rush. Só que o que eu perguntava? Olha, e depois disso? Você tira essa hora de folga? Ah, ela vai para o banco de horas e tudo, e a pessoa não tirava aquela folga. Ou ela ganhava em remunerado financeiramente, mas só que o que passou a acontecer sem ela perceber? Que aquela hora extra que ela recebia, a remuneração financeira dela, ela já contava com aquilo. Ou seja, ela já perdeu o controle financeiro. Então, olha só, a perda do controle financeiro, muitas vezes, ela vai trazendo estresse, porque você fica com aquela pressão que você tem que pagar. Aí você chega no serviço, você tem que dar conta de algo que você começa a não dar mais a produção, e você é cobrado por isso, né? Que você não está dando conta. Vem as urgências, e aí tudo isso, no começo, você não vai percebendo. E como não vai percebendo, você pode entrar no estresse ocupacional, você pode entrar na síndrome de burnout, e aí você não consegue dar conta de tudo isso dali, aquela sensação de ficar exaurido, né? Imagina quando você a mente começa a não responder da forma que você conseguiria, aquela dor de cabeça constante, aquele mal-estar. Tem pessoas que vão tendo aquela questão fisiológica, né? A úlcera gástrica, e tudo isso vai misturando ali, e ela não está dando conta. Quando chega um momento, ela tem que baixar no hospital com urgência, e aí quando ela vai fazer lá e fala, olha, faz todos os exames, vai falar para você assim, não, você precisa procurar uma orientação, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, quem passa a medicação é o psiquiatra, e ele vai olhar e você está num nível de ansiedade tão grande que você não está dando conta da coisa simples. Então, assim, qual foi a última vez que você levantou? Tem acontecido algo legal agora, né? Que também na Rede 316, que é aquela pausinha do café, né? Um programa que a Van tem trazido isso aí. Não sei se o pastor já passou por essa entrevista com ela, né? Não. E bate do café, mas vai passar. Não, a Van só entrevista os chegados dela, só os colados dela. A gente, assim. Eu vou defender a Van. Eu vou defender a Van. Ela colocou lá no grupo. Não, ela botou lá no grupo, lá, doutor Aguinaldo. Ela disse que não se mistura com a gentalha. Eu vou entregar mesmo, que é tudo mesmo. Então. Entregando ela. Então, e aí, assim, essa pausa do café, né, é o que acontece na empresa, assim, e as pessoas, às vezes, ela não faz, às vezes, por tantas coisas, ou então acaba excedendo, né? Então, aqui, ó, eu não vou levantar, mas chegou um cafezinho aqui que o Igor trouxe, só falta agora a caneca da 316, ó, você viu, né? Como é que é? Ô, Igor, como é que faz aqui, irmão? Manda um... Ô, Igor, tá falando com você. Manda um motoqueiro aqui, Igor, trazer um cafezinho desse tá bem pra gente aqui, rapaz. Rapaz, olha aí, meu Deus do céu. Tá aí, ó, pode cobrar ele aí, ó. Então, pastor, e aí a gente vai observando nessa questão, justamente isso, como que isso tem afetado esse senso de urgência, esse cuidado, e eu não vou percebendo. A realidade é que, quando o pastor falou sobre a questão
da perseguição que a pessoa está, ela não se percebe, ela percebe que ela está sendo perseguida. A percepção dela, vamos melhorar aqui, a percepção dela é que ela está sendo cobrada demais, é que ela está sendo exigida demais e que ela está sendo perseguida. Ela não se percebe sendo perseguida. O discurso dela vai ser isso. Então, num set terapêutico, num momento de um bate-papo, ela cuidando, buscando o seu autoconhecimento, buscando a sua saúde emocional, trabalhar a sua saúde emocional, ela poderá chegar nesse diagnóstico de que ela está vivendo uma síndrome persecutória. Não é o outro que está perseguindo. Porque, por sua vez, o seu patrão ou a sua patroa, seja quem for, ela vai falar que não está fazendo, ela vai provar porque não está fazendo. Por isso que na empresa você tem todos os meios, existem hoje as câmeras, existe tudo que você pode trazer e provar se isso realmente está acontecendo. E às vezes a gente está vivendo uma pressão tão grande que a gente não percebe o que está acontecendo, pastor. Muito bem. Já tem aqui uma participação de uma ouvinte com um assunto que eu achei assim, bem interessante, que acho que vale a pena a gente estar abordando aqui também. Mas antes, deixa eu só mandar um abraço para alguns queridos que já estão também aqui no YouTube, né? Estão participando do chat lá com a gente, né? Então, ó, a Cristiane Meira, né, tá aí mandando bom dia com Jesus. A Luzia Lima também tá por aqui. Ela falou assim: foi muito bom conhecer vocês. A Vilma Cristina também tá aqui. A Luzia Lima, ela falou: gosto muito do programa No Divã. Meu amigo Arcade também tá aqui, ó, ligado com a gente diretamente lá do Piauí. Ele tá dizendo um abraço para o doutor Aguinaldo. A Cristiane Meira falou assim: eu quero a arte também para fazer camisetas. Olha aí, doutor Aguinaldo, tá vendo? A gente vai ganhar um monte de camiseta, vai chegar de caminhão por aqui. Pode manda pro nosso chefe aí para ele poder liberar aí a arte aí, ó. Meu Deus. Ô Igor, vamos, já, eles liberaram essa arte aí já desde o início da rede e tal, então isso aí é domínio público, viu? Ô Igor, faz favor para mim, meu irmão, manda a arte para todo mundo aí, vai, ó, a Cristiane, a Maria, esse povo tudo tá pedindo a arte. Teve mais gente ontem também. Deixa eu ver, a Emily Breder, a nossa internacional Emily Breder Gargalaca, meu irmão, olha só o nome da mulher. Então, onde que é? Ela é de Mato Grosso, ela está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, perdão. Isso. Mato Grosso do Sul está plugada com a gente aí, a Emily Breder. Também por aqui a Marluz Maria, né, ali, ó, mandando vários emojis pra gente, a Brasileia, a Daguia, a Cristiana Paulo, deixa eu ver quem mais passou por aqui, a Ana Cláudia dos Santos, a Marluce Maria, a Luzia Lima, esse povo tudo tá no chat já com a gente aqui no YouTube também, viu, doutor Aguinaldo? Então vamos lá, manda a sugestão que tá aí pra gente aí, porque como tá no YouTube ali, eu preciso anotar depois a sugestão pra gente estar trazendo o assunto. Isso, pronto. Se você tem sugestões aí para o bate-papo aqui com o doutor Aguinaldo, de repente você tem, né, algum assunto que você gostaria de conhecer mais, ouvir mais e tal, então você manda aqui também no chat do YouTube, né, que aí vai ficar registrado, e aí o doutor Aguinaldo, ele também já tem ali o acesso, e aí ele pode estar desenvolvendo, né, o tema que você mandar para ele aí, tudo bem? Bom, então deixe lá. Inclusive, no tocante às perguntas, se você não quiser mandar no chat, né, se achar que vai ficar muito exposto aí no chat, pode mandar aqui na rádio. Nós estamos na rádio também, né? Você pode mandar aqui no nosso WhatsApp, né, no 11 93003 da rádio, e que a gente vai estar mandando aqui a tua pergunta sem estar identificando ninguém. Bom, doutor Aguinaldo, a pergunta que a pessoa mandou aqui, nem pergunta, não sei se é uma pergunta, ela meio que uma orientação, um desabafo, enfim, mas ouve aí, ouça aí. Bom dia, pastores, estou na escuta, pastor Aguinaldo, sempre sábio, glória a Deus. Pastor Welber, eu estou me sentindo assim no trabalho na casa de família, mas tem muita fofoca. Isso está me deixando muito angustiada, triste. Fico mal com isso, por ser cristã. Acho que aí que me encomenda... acho que deve ser me incomoda, né? Que ela quis escrever, o teclado traiu ela. Eu acho que é isso que me incomoda mais. Já trabalho nessa casa, vou fazer 7 anos.
mais de um ano para cá, eu venho trabalhar sem vontade. Fico triste, choro. Esse é o ponto preocupante, né, doutor Aguinaldo? Fico triste, choro, mas tenho orado a Deus para abrir outras portas. Aí ela falou, não posso simplesmente sair, tenho contas a pagar. Foi exatamente o que a gente comentou ainda há pouco. E aí ela falou aqui, fez um comentário, né, que às vezes eu vou fazer um comentário à parte aqui, doutor Aguinaldo, antes, se o senhor me permitir. Ela está dizendo assim, a palavra do Senhor fala da roda dos escarnecedores. A gente tem que ter, eu particularmente, doutor Aguinaldo, sabe assim, a minha opinião, né, que eu quero que o senhor me corrija se eu estiver equivocado, mas às vezes a gente coloca um pouco de peso nas nossas costas, não é? Porque assim, não significa que as pessoas estão fofocando ali e você não está envolvido, que você está na roda de escarnecedores, né? Estão metendo o malho em alguém ali, né? De repente você está ali porque você tem que estar, como ela muito bem falou, é o teu trabalho, né? E claro, você não é surda, graças a Deus, né? Então você vai ter que ouvir. Então isso não significa, às vezes a gente coloca um peso, né, um peso espiritual também, além de tudo que você já está passando, constrangimento, de ter que ouvir pessoas falando de pessoas que você conhece, ou até que você gosta e tal, e você às vezes não pode se posicionar, porque você não tem a liberdade ou a tranquilidade para se posicionar a favor e tal, e aí às vezes você ainda bota mais um peso espiritual em cima, né, e isso, eu acho que isso só piora a situação, né. É claro que a gente está aqui, eu estou falando em cima de não estou falando, não quero que a querida ouvinte tome isso especificamente para ela, mas estou falando dentro do contexto geral, dentro daquilo que ela falou aqui, né? Dentro de um contexto geral, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes, além de tudo, a gente bota aquele peso, né, da palavra, porque a palavra diz assim, ou então o peso da religião, ou de Jesus, porque Jesus fala assim, fala assado. Meu irmão, e Jesus, ele conhece o teu coração, em nome de Jesus, né? Ele conhece o teu íntimo, ele conhece o teu coração, ele conhece a tua intenção, então, né, que a gente tenha um pouquinho desse cuidado. Doutor Aguinaldo. Olá, pastor Elber. Pensando na área nossa da psicologia, e aí trabalhando isso, primeiro, são 7 anos de trabalho. Olha que coisa interessante. 7 anos de trabalho, vínculos foram formados ali, confianças, né, a confiança pessoal ali tem estado presente, e isso pode afetar. Primeira coisa que precisa dar uma observada, como é que está a sua jornada? Quando você sai dali do seu trabalho e vai para a sua casa, o que fica reverberando, povoando a sua mente? Aquilo que eles conversaram lá, porque assim, a gente forma vínculos e tem pessoas que a gente tem uma predileção, não vou negar, e principalmente numa casa, no ambiente familiar, a gente traz a questão do pessoal ali, né, presente. Então, o primeiro detalhe é pensar nisso, quanto que o que eles falam ali diz respeito à sua pessoa e isso te afeta. Ou quanto dá desrespeito também a alguém que você tem um carinho, um cuidado, e aí você não tem gostado de falar. Porque se a pessoa dirige para você, você tem o direito de resposta. Você pode dizer com sinceridade, me perdoe, a minha sinceridade, que eu vou falar, mas eu não concordo e não quero falar sobre esse assunto. Que você resolva com fulano. Né? Olha a brincadeira, eu e o Elber aqui, né, Elber? A gente fazendo aqui o pastor em relação a Vando, sobre a questão do cafezinho, a hora da pausa do cafezinho. Não, eu vou entregar, não vou entregar. Então a gente está assim, tranquilo, a gente sem nenhum problema. Mas pode acontecer com o vínculo do trabalho, as pessoas estão ali. Vamos pensar também outro detalhe. Todos os dias, quando eu saio para o meu trabalho, eu estou com a mesma disposição que eu estava logo no início? Alguma coisa veio, e aí quando, né, a ouvinte ela traz o assunto, ela fala também, olha, eu não posso nesse momento, a vontade é de sair, mas eu não posso porque eu tenho compromissos já agendados com o que eu recebo. Então a questão é, primeiro, cuide da sua saúde emocional. Não estou dizendo que você tenha que sair do trabalho, mas observe o seguinte, comece a buscar filtrar aquilo que você quer ouvir e pode ouvir. O que eu digo sobre isso? Pode estar um grupo de gente conversando, bebendo, falando, ou está ali. Esse é o meu interesse, está ali? Não. Então, eu vou cumprir o meu trabalho,
vou buscar fazer aquilo que é possível, dentro de uma forma confortável e conseguir me isolar em relação a isso. Eu gosto de ver muitos filmes ou algum evento, alguma coisa que fala sobre a pessoa que está no bastidor, né? Mostra, aí quando mostra ali o copeiro, o mordomo, aqueles que, o motorista, eles têm um ambiente deles de conversa, e qual é a conversa que povoa ali? Tudo que os patrões estão fazendo acaba sendo a história deles. O que eu preciso saber? Assim, o que é a minha história? O que é a minha vida? Como que eu estou conseguindo lidar, gerir isso? Né? Porque eu estou ali vendo as dificuldades, vendo os problemas, mas também eu tenho os meus para carregar. Então, a primeira questão é, cuide da sua questão emocional. Comece a pensar, olha, você já me deu um dado aqui. Qual foi o dado? Faz um ano que eu já venho desmotivado ou desmotivada de estar no trabalho, ok? Então, você já tem um ano, o que aconteceu que nesses 6 anos foram prazerosos e nesse um ano agora está sendo difícil? O que tem seu e o que tem do outro? Então, no set terapêutico, a gente trabalha isso. Então, busque ajuda, aproveita. Não saia do trabalho, mas procure observar o seguinte, o que você pode lidar para a sua saúde emocional. Aponta isso aqui, se tiver um vínculo e tudo, e a pessoa vem tirar, às vezes, né, o patrão vem, mas o que você acha? Olha, isso não me diz respeito, você me perdoa, mas eu preferia não opinar sobre isso, porque vocês precisam se acertar, é a família de vocês, são vocês que estão ali, é o agregado ou aquele que chega ali e já está acostumado. Não, eu estou aqui só para cumprir o trabalho e quero fazer da melhor forma possível. Às vezes é difícil, porque nos 6 anos anteriores ou nos tempos anteriores, tínhamos aquela relação, né? A pessoa tinha aquela relação de muita proximidade. Eu confio em você. Não, continue confiando. Só que tem algumas coisas que eu vou precisar de limitar, porque eu não posso levar para a minha casa, né? Eu não posso levar para o meu coração, porque no outro dia fica difícil que você vai encontrar aquelas mesmas pessoas, o mesmo trabalho, você vai ter que dar conta, e aí você já vai pensando assim, o que eles vão falar? Ontem você saiu com uma coisa que aconteceu lá e ficou. Eles resolveram, você não sabe o que aconteceu durante a noite, durante a passagem deles, mas aquilo está dentro de você. E você já vai preocupado assim, eu vou chegar lá, vai dar esse problema. E muitas vezes já está resolvido entre eles. Então deixe que eles resolvam os problemas deles e tente cuidar da sua saúde emocional. Isso é o mais importante. Então, se não tem como, busque ajuda profissional. Busque ali um psicólogo, alguém de sua confiança que você possa trabalhar com ele. E aí, pastor Helder? Muito bem. A querida que mandou aí esse comentário para a gente, né? Aí ela está dizendo assim, eu me cobro por isso, por achar que estou fazendo parte da fofoca. Aí está agradecendo. Aí ela falou que mês que vem Um abraço para ela aí. Ela falou que o mês que vem vai começar a fazer um curso de saúde bucal para mudar de área. Olha aí que legal. Por outro lado, né, doutor Ignaldo, assim, quando você começa a passar por situações dentro do teu lugar de trabalho, né, eu acho assim muito bacana quando a pessoa ela entende que talvez está na hora de mudar, né, de conhecer novos ares, novas profissões, tentar se identificar com uma outra coisa, se for o caso, né, ou até mesmo mudar, continuar na profissão, mas mudar de trabalho e tal. Ou seja, às vezes nos força a sairmos da nossa zona de conforto. Né? Pastor Elber, toda crise ela precisa ser encarada como oportunidade de mudança. Tá? O primeiro momento a gente fica baqueado, o primeiro momento a gente fica angustiado, né? Porque assim, muitas vezes a crise ela aparece, dependendo de qual for a crise, e a gente está envolvido em algumas circunstâncias. Então, primeira questão, busca saúde financeira. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande e afeta o nosso emocional e afeta no ambiente de trabalho, porque, por exemplo, eu já trabalhei numa indústria que chegou uma época em que ela foi dito o seguinte, não pode fazer mais hora extra. E a hora extra era boa, a hora extra final de semana. Uhum. Né? Aquilo me angustiava porque no final de semana eu tinha meus outros compromissos. Mas tinha pessoas que trabalhavam, gostavam de quando chegasse o final de semana, porque vivenciavam isso. E quando a empresa, na década de 90, com a crise financeira, ela cortou todas as horas extras, o que aconteceu? O pessoal não queria mais, porque ninguém queria trabalhar de graça. Mas aí o problema foi que
Pessoas estavam com compromissos altos, porque aquele valor extra tinha sido incorporado ao salário, ele já contava com isso, a ponto de ter problema familiar. Então, quando você observa isso acontecendo, e aí a pessoa chegava estressada. Primeiro, chegava desmotivada para trabalhar durante a semana, chegava estressado porque no final de semana tinha conflito familiar, e tinha pessoas que no final usava, a gente fala hoje, entendendo na psicologia, né, a gente fala assim, que a pessoa usava de fuga, hoje eu digo, né? A pessoa usava o trabalho como fuga, porque ele dava tudo o que precisava dentro de casa e não queria ficar dentro de casa. Então, qual era a vida que aquela pessoa tinha? Como também eu tive um colega que, no dia que ele tirou a primeira, ele falou, olha, no primeiro ano, ele falou que nunca tinha tirado férias. Eu estava, acho que, mais de 10 anos trabalhando sem uma férias. Todas elas ele vendia. No dia que ele tirou, foi obrigado, porque foi nessa crise, ele foi obrigado a tirar férias, ele falou, ele se arrependeu por quanto tempo ele ficou sem tirar férias. A partir daí ele não ficava um ano sem tirar férias, né? Então, assim, ele passou ele viu o valor da vida. Então, muitas vezes, nós colocamos outras obrigações, às vezes é a financeira, e aí o que acontece? Perdemos, não olhamos para nós como pessoas. Aí vem a fadiga, vem o estresse, vem o burnout, e você é obrigado. E é a pior coisa que tem, né? Esse é o pior momento, quando você é afastado do emprego por causa da saúde, que aí você vai estar gastando o investimento ali na saúde e não tem o prazer. Então, comece hoje a pensar no seu bem-estar. Comece hoje a pensar na sua saúde emocional. Tire as suas férias. Programe com a sua família. Ah, mas não dá. Programe. Vai num parquinho, vai conversar com alguém, né? Vai fazer vínculos que sejam bons para você. E a nossa amiga aí que vê essa angústia aí, que tem a fofoca, vai existir. Ah, eles estão lá, vai ter a fofoca deles, deixa eles. Tente ficar de fora. Se você não está fazendo parte ali, então, eles que resolvam as questões deles. A gente precisa vivenciar isso. E um abração aí, muito obrigado pela sua colaboração aí conosco. Maravilha. Deixa eu aproveitar, doutor Aguinaldo, tem um povo chegando aqui no chat também, né? Então, deixa eu mandar um abraço aí para nossa querida, deixa eu ver aqui, a Luziete Gomes, que está aqui plugada com a gente também, a Mari Lúcia Oliveira, a Márcia Bastos também, lá de Rondônia, também está plugada aqui com a gente. Ela falou, estou aqui ligada também. Que maravilha poder acompanhar vocês, são bênçãos. O Neto está dizendo assim, bom dia, amados irmãos, estou aqui ligado nesta abençoada rádio, né, e também no YouTube. Deixa eu ver quem mais passou por aqui. Uriel Souza, ele está dizendo assim, bom dia, pastor Aguinaldo, pastor Welber, quero parabenizar pela iniciativa de transmissão ao vivo, quero também a arte para colocar na farda da empresa e divulgar a rede. Olha que coisa legal, rapaz. Legal. Olha aí, o Uriel quer botar ali a logo da rede, o Igor, se liga nesse chat aí, Igão. Então, manda a arte aí para todo mundo. Senão a gente não vai ganhar camiseta, né, doutor Aguinaldo? Pois a gente precisa ganhar camiseta. E aí, assim, eles vão assistir, vão ver a gente com a camiseta, que olha lá, logo da empresa aí. Isso, pronto. O querido pastor José Maria do Nascimento, ele está dizendo, bom dia, pastorzão das multidões, é muito bom essas orientações comportamentais. É a nossa área aqui, pastor. Comportamentais, é que ele escreveu aqui, rapaz, comportamentais. Inclusive, pastor, nós até fizemos um programa também, de repente a gente pode voltar, e aí os pastores participando, a gente tem o prazer de servir. Quem é pastor gosta de estar aí, e a vida dele é a igreja. Nós estamos aqui, né, na roupa aqui, com a semana de trabalho aqui dos pastores, aí, tão intensos ali, né? E a gente está aqui no outro ambiente. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa fica tão presa de cuidar de vidas que ela entra no burnout, né? Que é outra síndrome de burnout, que é aquela questão de a sensação de exaustão, exaurido, né? Ele não consegue mais realizar a atividade que ele faz. Mas o pastor é chamado, sim, mas enquanto está ali, ele precisa estudar, ele precisa ter a vida devocional dele, ele precisa... Então, ele também exerce uma função. E, às vezes, a gente não quer aceitar isso, somos seres humanos. Por isso que é importante a gente tirar tempo ali. Então, a síndrome de burnout também afeta
cristãos, afeta pastores, líderes, porque ele está ali investindo. Ele, enquanto a igreja é uma instituição religiosa sem fins lucrativos, ela tem um CNPJ, então ele tem que responder como presidente dela, quando ele é o presidente, né? Então tudo isso também afeta. E aí, um abração ao pastorzão que mandou um abraço aí pra gente aí, que o pastor Elber não conseguiu falar o nome ali de comportamental. É o pastor José Maria, rapaz. Pastor José Maria, comportamentais, né? Ele falando aqui, ó, orientações comportamentais para os nossos irmãos. É o pastor José Maria que está lá, lá no Piauí. Também a Iris Neide, né? Ela está lá em São Mateus, do Espírito Santo. Ela falou agora agarrada aqui também. A Mariluz Oliveira está lá em São Miguel dos Campos, em Alagoas. A Luzia Lima, né? Ela falou, todo mundo quer a arte, olha aí que legal. A Maria Duarte também está aqui, bom dia, estou aqui cilindrada, pão com meu, acho que é conectada, ligada, não sei, botou cilindrada, enfim, eu traio ela aqui, ó. Aí, com o meu esposo, o Veiga. Um abração aí ao Veiga. A Cristiane Meira também está aqui, ela está dizendo assim, ó, trabalhei... eu acho que é uma perguntinha, né? Trabalhei 18 anos em uma empresa e 8 anos com gerentes diferentes. Depois, 8 anos subordinada a uma supervisora. Foram os anos mais difíceis da minha vida. Toda vez que chegava na igreja, eu pedia oração. Olha aí. Esses são momentos angustiantes, sim, mudanças que vão acontecendo às vezes na empresa, e a cobrança, porque assim, vamos lembrar, aqueles que nos lideram, tem alguém que está sobre eles também, eles são liderados, e aí a cobrança vem de cima para baixo, eu preciso estar atento. Tem um outro querido que ele escreveu aqui, na verdade uma querida, né? Escreveu aqui dizendo assim, ó, graça e paz, meus amados irmãos, gostei muito e me identifiquei com o tema, pois passei por muitas dessas situações. Não tive forças para... Tá animado o negócio aí, hein? Eita! Aí, voltando aqui. Passei por muitas dessas situações, não tive forças para procurar meus direitos e abrir mão do meu trabalho. Onde 7 anos para termos uma saúde mental e espiritual. Acho que 7 anos foi o tempo que ela ficou lá, não sei. Ou demorou 7 anos, né, para ter uma saúde mental e espiritual mais saudável, pois estava afetando muito o meu emocional e o meu convívio familiar. Grata pelo aprendizado. É o que a participação da nossa querida aqui. Então, algumas coisas acontecem, pastor Elber, e aí esse é o cuidado que a gente precisa, e a gente vai orientando para que peça ajuda antes, porque repare bem, entrou num momento de exaustão tão grande, uma depressão, uma angústia que ela vivenciou, saiu do trabalho sem pedir, né, ela tem o direito. E às vezes a gente fica naquela sensação de culpa, né, e abre mão de tudo porque não quer prejudicar o outro, mas você já está prejudicado. Né? Então, acho que o que a gente observa, e aí a gente conversa, por exemplo, num setting terapêutico, eu não sou da área de trabalho, né? Mas o que a gente vai conversar quando a pessoa procura ajuda antes de tomar qualquer decisão, lembra que a sua frase lá, que falou muito no ano passado, né? Na pressão não se toma decisão, né? Isso. Então, a pergunta que ela teria ouvido era justamente da seguinte forma: é isso que você quer? Abrir mão e perder tudo aquilo que é de seu direito? Comece a pensar sobre isso. Qual é a melhor forma de você chegar, então, e sair? Porque às vezes você vai pedir um acordo, você vai perder um pouco, mas não vai perder tudo. Agora, quando você se demite, você perde tudo, né? Então, assim, a realidade é claro que o que foi depositado de fundo de garantia vai estar lá, mas o problema todo hoje ela está melhor, ainda bem, mas pode ter passado por um tempo de sempre vem alguém de fora e fala assim, mas você abriu mão, você perdeu, e aí a pessoa vem com aquele sentimento de culpa de que poderia ter buscado os direitos. Então, às vezes, fica isso marcado. Já foi resolvido, está bem, está tranquilo, então é vida que segue.
Agora deixa, eu poderia ter procurado os direitos, não procurei, me arrependo agora, mas não dá mais, então vamos seguir, vamos conquistar e vamos ser felizes, vamos cuidar da sua saúde mental, emocional. Mas quando a pessoa está no ambiente de trabalho e começa a vivenciar essas dificuldades, porque pode ter, a pessoa, como nós falamos, ela pode ter uma síndrome persecutória, pode achar que as pessoas estão perseguindo por causa do momento em que ela está vivenciando, mas pode estar acontecendo também, porque a gente vê muitas vezes nesse mundo de conquistas, que você tem que ser o melhor, a gente vai encontrar aquele que às vezes quer nos diminuir, nos fazer a gente sair para ele ficar no lugar, né? Como também eu já conversei com pessoas que saíram de emprego porque o outro falava que o emprego era ruim, e ele já estava cansado, estava exaurido, então de tanto ouvir o outro, ele acabou tomando a decisão. Mas aquela pessoa que falou saiu? Não. Então era ruim. Qual é o objetivo? Eu preciso saber como é que eu estou, independente do que o outro esteja falando. Independente do que o outro diga, essa empresa não presta, ela vai acontecer isso ou aquilo. Mas espera aí, eu estou também em casa, trabalhando de casa, está difícil, o que eu preciso melhorar? Né? Como nós vimos, estou citando bem aquela nossa ouvinte da semana passada, ela precisou de tratamento, poderia não ter chegado nesse momento. E eu achei fantástico quando ela falou assim, não, agora na hora do almoço eu não atendo mais ninguém, é meu almoço, eu vou descansar, tirar meu descanso, meu horário até às 17 horas acabou, não faço nada e no final de semana eu não recebo ninguém. Não vou fazer trabalho nenhum, vou cuidar de ir para a igreja, vou fazer as outras coisas, viver com a família. Então, assim, quando você tem esse autoconhecimento, mas ela precisou de passar por um tratamento. É necessário fazer isso? Né? Vamos tentar se cuidar antes que aconteça isso aí. Ok, pastor Alves? E aos nossos participantes, gente, um abração. Bom poder estar com vocês aqui. Muito bem, então, muita gente lá no nosso chat no YouTube, né, mandando alô, mandando recado. A partir de ontem a gente está com essa novidade agora, os nossos bate-papos aqui com os nossos entrevistados, né, os quadros dos programas serão todos ao vivo pelo YouTube. E hoje, claro, não sendo diferente. Bom, doutor, manda sugestões aí também, né? Isso. Pode mandar sugestões pra gente. A gente pesquisa. Manda lá no nosso canal de YouTube também. Sugestões para o programa de quinta-feira, tá? Você gostaria de ouvir sobre que assunto, né? Sobre que tema, né? Sobre algum transtorno, você quer conhecer mais um pouco e tal? Então manda aí as sugestões aqui no nosso chat. E outro detalhe, pastor Elber, a gente encontra muitos assuntos, muitos artigos, porque a gente faz pesquisa, também vai encontrar no YouTube, nas plataformas de pesquisa, de estudo. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão lá e pesquisam e têm uma noção. Então vamos conversar sobre isso. O que é, como que você está pensando e como que você precisa agir. É igual aquela pessoa que vai fazer o exame e não leva ao médico o exame. Primeiro ele abre para dar uma olhada, aí fica apavorado. Estou morrendo. E não tem nada que ver uma coisa com a outra, né? Ele precisa procurar o profissional para falar. Ok, pastor Elber? Maravilha. Bom, são 11 horas e 13 minutinhos. Doutor Ignaldo, na semana que vem nós vamos falar sobre o quê? Pois é, semana que vem, pastor Elber, eu não coloquei ainda o tema. Eu quero continuar falando sobre o trabalho, mas também nós estamos nos aproximando sobre família. E muito provavelmente eu não entre mais na questão do trabalho, mas entre na questão do adoecimento na família. O que eu preciso tomar de cuidado, né? A nossa ouvinte aí, participante, mandou a sua colaboração falando sobre, ela trabalha numa casa de família, ela trabalha ali e assim, muito provavelmente se ela sair desse trabalho vai para uma outra família, mas são 7 anos. Mas assim, o quanto que a família dela, né, não a que ela trabalha, mas o quanto que a família dela se vê afetado muitas vezes pelo esse desgaste da mãe, da esposa ali, em relação a isso aí. Será muito bom a gente poder também falar. Então, se eu não entrar com a questão do trabalho, vou entrar com a questão de adoecimento, a questão emocional na família, tá bom? E aí também aceito sugestão para a gente ir pesquisando aí, ok? Maravilha. Então, no Divã da Rede vai estar de volta na próxima quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã aqui na rede, com o nosso querido doutor Eginaldo Pinheiro, com essa novidade, claro, vai voltar aqui no YouTube também, né? Então, doutor Eginaldo, obrigado, querido, mais uma vez, Deus abençoe, obrigado por esse tempo aqui com a gente, Deus te abençoe, e até quinta-feira, então.
Até quinta-feira, um abraço a todo mundo e muito boa essa experiência aí. Agora eu preciso melhorar minha maquiagem, vai dar certo. Tá certo. A iluminação, vamos ver aí. Tá Um certo. abraço. Valeu, doutor. Obrigado. Deus abençoe. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.